Gente, o tema que Deus colocou no nosso coração, que foi divulgado com uma voz tão empolgante, creio, a ideia não era a gente estudar mais a respeito das nossas doutrinas de fé, mas a ideia que nós sentimos da parte de Deus é que o Senhor quer amadurecer a nossa fé, no sentido de nós confiarmos mais, de nós sermos mais ousados, uma fé mais intrépida, mais corajosa, uma fé mais operosa, uma fé que faça mais diferença na nossa vida. Então, ao longo desses dias, eu creio que o Senhor vai nos levar a crescer nesse sentido. Eu queria começar aqui, irmãos, essa nossa palestra da manhã, relembrando algumas coisas a respeito da vida de George Miller. George Miller viveu no século XIX, nasceu em 1805 e morreu em 1898. Ele foi chamado de o apóstolo da fé. George Miller, logo que ele começou o seu ministério, ele tomou uma decisão. Eu jamais vou pedir dinheiro, jamais vou pedir oferta, aonde quer que eu vá, e jamais vou me endividar. Qualquer coisa que Deus me leve a fazer, assim será feito por algum mover sobrenatural de Deus. Então ele diz o seguinte: jamais nos endividaremos, porque achamos que tal coisa, se endividar, não é bíblica, e assim não teremos contas a pagar. Somente compraremos o que pudermos com o dinheiro na mão, e assim saberemos quanto possuímos e quanto poderemos gastar. E foi pensando dessa maneira e agindo assim que George Miller construiu na Inglaterra, em Londres, um orfanato para 2.000 crianças. Então ele atendia ao mesmo tempo 2.000 crianças. Essas crianças cresciam, saíam, e assim, ao longo da história do orfanato, eles atenderam já a mais de 20.000 crianças, sem que houvesse uma conta bancária, sem que tivessem dinheiro no banco, apenas orando e crendo que o Senhor supriria. Ele diz, muitas vezes fomos deitar sem absolutamente nada na despensa, mas o Senhor sempre ouvia as nossas orações. E aí depois, um repórter que analisou, que estudou a vida de George Miller, escreveu a sua biografia, disse o seguinte: em mais de um século de atividades, aquele orfanato jamais atrasou uma única refeição àquelas crianças. Faltando 3 anos para George Miller partir para o lar celestial, um repórter lhe perguntou: olha, tenho lido a respeito da sua vida e tenho visto quanto sua fé é provada. Ainda é assim? Quer dizer, você já está com 93 anos de idade, a sua fé ainda continua sendo provada? E ele respondeu: olha, a minha fé é provada agora como foi no início, mas é bom confiar no Deus vivo. Ele diz: não te deixarei, nunca te abandonarei. Espere grandes coisas de Deus, e grandes coisas você terá. Não há limites para Deus. Amém, gente? Então, vou abrir um parênteses e vou dizer o seguinte. Vou falar sobre um outro homem, um outro herói da fé, Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele é chamado de o apóstolo da China. Hudson Taylor, ainda muito jovem, aos 17 anos, ele sentiu um chamado de Deus para ir para a China. Aos 21, ele já tinha estudado mandarim, teologia, medicina
e foi evangelizar a China. Naquela época, a perseguição ao cristianismo era cruel ali naquele país. George Miller se casou, teve 8 filhos, mas antes que ele completasse 38 anos de idade, o Senhor já havia levado sua esposinha querida e 6 dos seus 8 filhos. Mas ele perseverou, continuou ali, ele amava aquele país e ao longo de 5 anos, ele traduz o Novo Testamento para o mandarim. E aí, já mais adiante na sua vida, o relato dos seus últimos dias é assim, muito emocionante. Ele visita o cemitério onde estão sua esposa, seus filhos, visita todos os postos missionários que ele havia implantado. E a sua biografia diz que ele se deita para descansar numa tarde e já acorda na presença do Senhor. Mas eu contei essa história aqui, o resultado da vida de Hudson Taylor é o seguinte: ele deixou 250 pontos missionários, 849 missionários atuando na China e 125 mil chineses convertidos a Cristo, firmes, sendo discipulados no Evangelho. Vocês sentiram, então, o padrão e a intimidade, o compromisso, a maturidade da fé de Hudson Taylor, tá certo? Então, eu contei isso para voltar à história de George Miller. Um dia, um amigo de Hudson Taylor vê que ele recebe uma carta de George Miller. Ambos foram contemporâneos, ambos foram ingleses. Então, um amigo vê que Hudson Taylor recebe a carta de George Miller. Hudson Taylor, apóstolo da China, George Miller, apóstolo da fé, com o seu orfanato em Londres. Então, ele escreve para Hudson Taylor, e aí o seu amigo vê, se surpreende e fala: Hudson, George Miller escreve para você? Olha só, a gente está falando de Hudson Taylor, tá certo? Mas o seu amigo se surpreende e fala: George Miller escreve para você? E aí Hudson Taylor enche o seu pulmão de orgulho e fala: esse homem, ele ora por mim. E aí o seu amigo completa e diz o seguinte: Hudson, quando George Miller ora, até os céus se calam. Você consegue imaginar uma coisa assim? Olha, a gente está falando de Hudson Taylor. Ele se surpreendia que quando George Miller parava para orar, as pessoas percebiam alguma coisa diferente. Naquela oração tinha algo especial. A sensação era de que a sua oração era com tanta intimidade com Deus, ele era alguém tão próximo do Altíssimo, que os céus paravam, o universo para ouvir o que esse santo homem vai pedir, vai dizer e vai falar. E a pergunta que os irmãos já sabem a resposta: da onde vinha tamanha fé? O repórter lhe perguntou. E George Miller falou: olha, eu já li a Bíblia mais de 200 vezes, 100 delas estando de joelhos. E ele afirma o seguinte: eu criei nas Escrituras Sagradas, descansei nelas e as pratiquei. Eu realmente acreditei no que a Bíblia diz. E assim, gente, George Miller, dependendo apenas da provisão de Deus, alimentou e cuidou diariamente de 2.100 pessoas. Ele enviou pessoalmente mais de 200 missionários para o campo. Ele proveu 100 escolas onde estudaram mais de 9.000 alunos. Educou ao todo mais de 120.000 jovens e distribuiu dezenas de milhares de Bíblias.
impressionante para alguém que não tinha conta bancária, recusava receber salário e vivia apenas em oração, aguardando o suprimento, aguardando a provisão de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vamos ler. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu queria pedir para vocês guardarem no coração o início do verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Gente, aquela banda Paralamas do Sucesso tem uma música que acho que é bastante conhecida, onde, num certo momento, ele diz assim: viver da fé, só não se sabe fé em quê? É uma melodia bonita, contagiante, todo mundo conhece, e ela mostra uma questão que domina o coração de muitas pessoas. Ela fala, ela reconhece que é importante ter fé, todos devem ter fé, mas eles não sabem em que crer. Viver da fé, só não se sabe fé em quê? É interessante isso. Todos nós temos necessidade de termos fé, de confiarmos em alguém, alguma coisa. Nós precisamos crer, mas nem todos sabem aonde depositar efetivamente a sua fé. Assim, o que acontece? Muitos, sem conhecer o Deus em quem deveriam confiar, acabam colocando as suas esperanças, suas crendices, suas superstições em objetos, hábitos, na conta bancária, etc. Então, a ideia da sociedade hoje, que está impregnada na nossa sociedade, o importante é ter fé. A gente cansa de ouvir isso por aí, não é verdade? O importante é você ter fé. Fé na fé. Mas a questão que nós vamos ver aqui ao longo desses dias é onde, como e quais as consequências da gente crer da maneira correta. Vejam só, os irmãos que já estão há mais tempo no Evangelho vão lembrar do que eu vou falar aqui nesse momento. Há tempos atrás, dentro da igreja protestante, essa ideia de viver pela fé, ela foi muito mal entendida e mal interpretada. Alguns anos atrás, talvez até bem poucos anos atrás, a ideia era assim: a pessoa acha que deveria viver pela fé, que viver pela fé era algo mais nobre do que viver da maneira normal, como os demais cristãos, que trabalhavam dia após dia e do seu trabalho suado obtinham o seu sustento. Então, alguns achavam que deveriam viver agora sem trabalhar, viver da fé. Mas como é que você vai sobreviver? Pela fé. Mas quem vai pagar as suas contas? Eu vou viver pela fé, né? Então, algumas pessoas se arvoraram em atitudes assim, simplesmente entendendo ou interpretando mal essa ideia do que seria viver pela fé. Alguns abandonaram efetivamente seus empregos, bons trabalhos, na expectativa de que, havendo alguma necessidade, de fato cairia do céu.
alguém ia se compadecer, algum mover sobrenatural ia acontecer e a sua necessidade, então, seria suprida. Muitos agiram assim e a experiência foi absolutamente frustrante. As coisas não caíram do céu, a igreja não reconheceu essas pessoas como chamadas de Deus, missionários, portanto, não os sustentou financeiramente e a imensa maioria teve que fazer como todo cristão comum, que voltou a simplesmente trabalhar e obter o seu sustento através do seu trabalho. Isso era viver pela fé? Gente, com certeza não. Isso pode ter um outro nome. Isso era uma mera presunção do coração desses irmãos, mas isso não tem nada a ver com efetivamente se viver da fé. Para a gente entender o que é viver da fé, primeiro vamos definir o que é fé. Quando a gente começou a se preparar para aqui, eu comecei a analisar algumas definições de fé. Separei algumas que eu achei muito interessantes. Então, uma definição é: fé é a convicção de alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Percebe? É uma boa definição. Como ele diz aqui, vou repetir. Fé é uma convicção de alguma coisa que eu gostaria que acontecesse, que aquilo de fato vai se realizar. É uma definição que foge totalmente à parte técnica, mas é muito fácil da gente entender. Então, é algo que eu gostaria que acontecesse, que de fato vai ser assim. Uma outra definição diz: é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que a gente não possa ver aquilo diante de nós. Então, eu tenho essa convicção, eu não consigo ver, mas eu tenho algo que no meu interior, que no meu coração, me faz convicto, me faz ter essa certeza. Aquilo vai acontecer, aquilo vai suceder. Uma definição bem simples diz: fé é a confiança em Deus. Ótimo. Fé é você confiar em Deus. E a Bíblia também traz uma definição em Hebreus 11, capítulo 1, onde ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa tentativa de explicar o que é fé, também durante muito tempo, e com frequência essa história volta, nós vemos pessoas dizendo: fé é você mergulhar no escuro. Gente, isso você também pode chamar de presunção, mas não é fé. Você poderia ver uma definição de fé, por exemplo, olhando ali o esquibum do Marco Aurélio, né? Então, ali sim, você não está mergulhando no escuro, mas você tem aquela esperança de que você vai conseguir chegar no fim e vai terminar o seu percurso sem quebrar a coluna. Então, é fé, é um pouco diferente, tá certo? Não é se saltar no escuro. Eu não sei se vocês lembram, uma história também que rodou pela internet, vira e mexe, ela aparece aí, do cara, do alpinista, que escorrega, fica pendurado pela corda, e ele ouve uma voz dizendo: corta a corda. Mas aí ele tem um coração duro, ele não crê na voz que ele está ouvindo, ele não corta a corda e morre. A definição, na verdade, essa história, ela teve uma origem séria. Lá pela década de 70, Francis Schaeffer, querendo explicar para universitários o que era fé, então ele criou a seguinte história. O alpinista está na montanha, escorrega, fica pendurado pela corda, história é muito parecida, só que a continuação da história é assim: em frente a essa montanha, tem outra montanha, e nessa montanha tem um alpinista muito experiente, de absoluta confiança do cara que ficou pendurado. O cara que está pendurado conhece aquele alpinista, sabe que ele é experiente, que ele conhece tudo a respeito da montanha e que ele está vendo a situação em que ele está de uma maneira absolutamente real, da maneira como está se passando ali.
Então, se aquele alpinista que conhece aquela montanha, o conhece, ele confia, lhe diz, corta a corda, então você corta. Percebe a diferença? Existe uma pessoa que está vendo a situação, que domina absolutamente aquele ambiente, e essa pessoa que você conhece, que você confia, fala, agora vai. Aí, gente, você pega e vai. Essa é a definição de fé. Eu queria resumir essa ideia dizendo o seguinte: fé é a confiança de que as coisas que Deus tem dito em sua palavra são verdade e Ele age de acordo com ela. Fé é a confiança de que as coisas que Deus tem dito em sua palavra são verdade e Ele age de acordo com ela. Aí a gente volta ao nosso versículo, Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Gente, coração não tem olho. Isso a gente já estudou em biologia, tá certo? O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse momento? O que ele está querendo ensinar para a gente? Paulo está dizendo que existe uma realidade invisível que os olhos do nosso rosto não conseguem enxergar. Existe uma realidade invisível aos olhos do rosto que nós só conseguimos enxergar quando nós olhamos com a nossa alma, quando nós olhamos com o nosso coração. Essa realidade invisível, ela, apesar dos nossos olhos não conseguirem contemplar, ela é real, ela é verdadeira, ela é autêntica, mais até do que a realidade visível. Por exemplo, não sei se vocês já repararam como esse púlpito está bonito. É que o Ramon envelopou ele. Então, esse púlpito bonito, os nossos olhos conseguem ver e contemplar. Os nossos olhos não enxergam o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. Mas esse púlpito que os nossos olhos enxergam, em pouco tempo ele vai acabar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele existe para todo sempre. O púlpito vai se desgastar, mas o Espírito, ele permanece. Essa realidade invisível, ela é concreta e mais real que a realidade que os nossos olhos hoje enxergam. Então a Bíblia ensina que o que nós vemos com os olhos do nosso rosto é temporário, é passageiro, e como esse púlpito, como o nosso corpo, como todo patrimônio, vai passar. Aquilo que dura para sempre, nós não conseguimos enxergar com os olhos do rosto. Ou o nosso coração enxerga, ou não existe outra possibilidade. Viver pela fé é viver enxergando o invisível. Viver pela fé é viver vendo a vida da maneira como Deus a vê. Essa é a definição. Viver pela fé é vivermos vendo a vida como Deus a vê. Você pode abrir sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Viver pela fé é viver vendo a vida como Deus a vê. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Qual o contexto? Israel e Síria estavam em guerra. Israel e Síria estão em guerra. Toda vez que o rei da Síria arma uma emboscada para o rei de Israel, Deus revela os planos do rei da Síria para o profeta Eliseu.
E o profeta Eliseu manda avisar ao rei de Israel. E o rei da Síria não consegue sucesso no seu plano. Estava virando a Bíblia aí, eu vou repetir o contexto para você entender. Síria, Israel, estão em guerra. Todas as vezes que o rei da Síria arma uma emboscada para o rei de Israel, Deus revela o plano do rei da Síria ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu avisa o rei de Israel que escapa da emboscada. Esse é o contexto. O rei da Síria, vendo que todas as emboscadas que arma, com seu conselho de absoluta confiança, com a intimidade ali dos seus generais, todas as vezes o seu plano é frustrado, o rei escapa, ele fala: alguém aqui entre nós está me traindo. Alguém está revelando os nossos planos para Israel. E aí alguém lhe avisa: não, rei. Na verdade, em Israel há um profeta e tudo que nós conversamos aqui em secreto, Deus lhe revela e ele fala ao rei de Israel. Então o rei da Síria ficou absolutamente furioso e mandou que o seu exército fosse agora na região específica em Israel, aonde o profeta Eliseu estava, para levá-lo. E ele cerca a cidade. E aí se dá o fato que nós vamos ler aqui. Olha só, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra dos sírios havia cercado a cidade. Então ele exclamou ao profeta Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? Então você percebe o que acontece aqui nesse momento? Geazi, que é o servo do profeta, ele olha e o que ele vê? O exército sírio cercando a cidade, cercando Eliseu, para levá-los embora definitivamente, dar um fim em suas vidas. Aí olha o que acontece no versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, assim como Paulo em Efésios: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Percebe o que acontece? Então, olha só, num primeiro momento, Geazi viu a situação através dos olhos naturais. Quando Geazi olha com os olhos do seu rosto, o que ele vê? Uma situação desesperadora. O inimigo cruel, em ampla maioria, cercando a cidade, cercando eles. Um exército fortemente armado, contra o qual eles não teriam a menor chance. Então Eliseu ora: Deus, abre os olhos dele. E aí o que acontece? Agora Geazi passa a ver a situação do ponto de vista de Deus. O que ele vê? Se do outro lado, agora, do lado do exército sírio, tinha muitos carros de guerra, muitos cavalos, agora ele consegue olhar ao seu redor, guardando eles, protegendo eles, cavalos e carros de fogo. Então você percebe o que acontece aqui? Olha só, a situação não mudou. O exército da Síria continua acampado ali, continua cercando eles. A situação é exatamente a mesma. Mas o que mudou? Foi a maneira de Geazi enxergar o problema. Ele agora não está vendo mais apenas com os olhos do seu rosto.
mas agora ele está enxergando aquela situação pela fé. Agora é diferente. Ele consegue contemplar o invisível, porque a realidade invisível é mais real, concreta, forte, poderosa do que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Então Geazi olha e ele vê, o exército sírio continua lá, mas agora isso não lhe dá mais o menor temor, porque ele percebe que ele está cercado, protegido pelos exércitos celestiais. O Senhor está no controle, percebe? Então agora ele consegue ver isso claramente. Viver pela fé é viver dia a dia percebendo que o Senhor está no controle. Viver pela fé é viver vendo a vida do ponto de vista de Deus. Agora abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Qual o contexto? Sara, esposa de Abraão, era estéril. Abraão já era velho. Era uma maneira educada da Bíblia dizer que entre ele e Sara já não acontecia nada há muito tempo. Então, já não acontecia nada e, além disso, Sara era estéril. E aí, Deus chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você um grande povo. Mas Abraão fica naquela dúvida: Senhor, já sou velho, minha esposa é estéril, como isso vai acontecer? Então, acontece o seguinte texto, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Deus manda que Abraão saia da tenda e ele fala para Abraão: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que isso é possível. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Aí Deus fala com Abraão. Qual foi a reação de Abraão? O texto diz simplesmente no verso 6, Abraão creu no Senhor. O que aconteceu aqui? Deus diz para Abraão: vai para fora da tenda, olha para o céu. Nesse momento, gente, em que ele diz, conta as estrelas, Abraão, Deus abre os olhos do coração de Abraão. E Abraão, olhando para aquelas estrelas, ele começa a entender o que Deus está querendo fazer através da sua vida, e ele começa a confiar de que aquilo, de fato, um dia, de alguma maneira inexplicável para ele, poderia se suceder, poderia acontecer. E ele conta as estrelas, ele fala, meu Deus, a minha descendência vai ser numerosa, a minha descendência vai ser incrível, esse povo que vai descender de mim vai ser um povo muito grande. Os olhos do coração de Abraão são abertos, e ele começa a ver o que o Senhor está lhe mostrando. E o texto conclui dizendo que ele creu naquilo que o Senhor disse. Percebe? Abraão começou a contemplar um futuro diferente. Abraão começou a perceber que as coisas poderiam mudar, que as coisas poderiam ser muito melhores, que o futuro seria diferente. A partir dali, todas as vezes que Abraão olhava para o céu, ele contemplava a sua descendência. Ele no seu coração, ele dizia, olha, eu não tenho ideia de como isso vai acontecer, mas eu sei que se o Senhor disse, assim será. A minha descendência será numerosa. Percebe? Abraão continuava velho. Aparentemente, Sara continuava estéril. A situação aparente não tinha mudado em nada. Mas Abraão creu no Senhor. Pela fé, ele contemplava a promessa. Ver pela fé é ver a vida como Deus a vê. Você pode abrir a sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 24, verso 30. Lucas 24, versículo 30. Os discípulos do caminho de Emaús. Qual o contexto? 2 discípulos.
estão caminhando. Quem eram os discípulos? Discípulos eram aquelas pessoas que quando Jesus as chamava, elas deixavam tudo para trás e o seguiam. 2 homens que haviam deixado tudo para trás para seguir a Jesus, agora eles estão vivendo uma situação terrível, porque eles deixaram a família, deixaram o trabalho, o negócio, deixaram tudo para trás, foram seguir a Jesus. Eles amaram Jesus, durante 3 anos conviveram com Ele, mas de repente, o Senhor lhes foi tirado, puxaram o tapete, aquilo em que eles estavam depositando toda a sua esperança, toda a sua confiança, foi tirado deles, eles não têm mais. Então eles caminham com o coração extremamente apertado, percebe? Eles já tinham ouvido os rumores da ressurreição. Quer dizer, já tinham dito para eles, olha, já viram o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas eles estavam tão arrebentados que continuaram caminhando com uma cabeça baixa, com o coração muito apertado e muito triste. Então, o texto diz que vem Jesus, se coloca ao lado deles, andam juntos. Jesus explica a eles o mistério do Evangelho, que era necessário que o Messias morresse para que o povo vivesse. E aí, dentro desse contexto, acontece o seguinte, Lucas 24, capítulo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, Jesus, deu graças, partiu e deu a eles. Verso 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Percebe o que acontece? Eles estavam com Jesus, andaram com Jesus, Jesus falava com eles, mas os olhos do coração deles estavam fechados. Eles não tinham reconhecido que era Jesus, eles não tinham percebido que era Jesus, mas naquele momento, algo sobrenatural acontece, e os olhos deles se abrem, e eles passam a entender o plano de Deus. Agora tudo faz sentido. Em momento algum, Deus perdeu o controle da situação. O Messias precisava ter sido entregue, a morte não segurou, ele venceu, ele está vivo. Irmãos, percebe o que Deus está falando com a gente nessa manhã? Deus quer abrir os olhos do nosso coração. O Senhor quer que a gente aprenda a ver a vida com os olhos do coração, da maneira como Deus a vê. Talvez a gente termine os nossos 4 dias aqui e a situação da nossa casa, do emprego, do negócio, da saúde, pode até não ter mudado ainda, mas nós podemos passar a ver a situação de uma maneira diferente. Nós podemos passar a ver a situação agora do ponto de vista de Deus, pela fé. Quero ainda falar um último exemplo, que é o do texto da Devocionais de hoje, nosso A Sós com Deus, número 13. Gente, olha só, a gente já está terminando. Na verdade, assim, eu comecei a escrever sobre esse assunto, fiquei empolgado, escrevi tanto, que eu falei assim, gente, eu não posso falar para eles tudo que eu escrevi aqui, que eles não vão aguentar. Mas eu vou fazer o seguinte, vou dividir em 2. Então, a gente vai continuar amanhã. Mas eu queria começar a falar hoje, então esse texto ele é extremamente importante, que é o seguinte, vejam só, irmãos, Deus levanta Moisés para conduzir o seu povo à liberdade, e em apenas 2 anos, eles atravessam o Mar Vermelho e chegam até a entrada da terra de Canaã. Estão numa região chamada de Cádiz. Eles estão prontos para ultrapassar o Jordão. Deixa eu refazer isso aqui. Não é dessa vez que eles estão prontos a passar o Jordão, não. Eles estão prontos a entrar na terra prometida.
O Jordão foi da segunda vez que eles entram pelo lado. Então eles estão ali na região de Cádiz, que é ao sul de Israel. Eles já haviam caminhado por 2 anos no deserto. Bastava que eles continuassem indo em frente. Eles estão livres de Faraó, eles estão livres dos egípcios. Percebem? Olha, gente, continua caminhando e tomem posse da herança que Deus está dando para vocês. Esse foi um momento em que vocês esperaram por 400 anos. Finalmente, vocês estão aqui. Olha, está vendo? Canaã está diante de vocês, está bem na frente. Terra prometida, a terra da liberdade, a terra abençoada por Deus. Jamais vocês serão escravos novamente. Vocês conseguem? Já estão enxergando a terra aqui? Pois é. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos separar 12 homens, um de cada tribo de Israel, e vamos pedir a eles: olha, vocês entrem na terra, vasculhem ela toda, esquadrinhem a terra, vejam se lá tem florestas, como é o povo dali, se as cidades são fortificadas ou não, vejam se a terra de fato é boa, como Deus falou para a gente, veja como são os frutos, as árvores, etc. E voltem e façam relatório. E aqueles homens entraram na terra. Eles levaram 40 dias inspecionando a terra. O povo todo, imagino, numa ansiedade enorme, uma expectativa tremenda. O que será que aqueles homens vão dizer? Como será o relatório deles? O que será que eles estão vendo nesse momento? Acredito que a maioria do povo já queria ter entrado para já estar usufruindo aquilo que Deus falou que lhes daria. Então, aqueles 12 homens inspecionam e voltam. Quando voltam, fazem o relatório deles. Um começa a falar dos gigantes lá, do povo difícil e tal. Caleb interrompe e diz: gente, vamos subir, tomar posse da terra, é certo que venceremos. Mas os outros homens, outros 10, veem aquele momento com os olhos apenas que estava nos seus rostos. Não conseguiam enxergar a situação pela fé. E eles fazem um relatório horrível, mostrando um quadro aterrorizante, alegando que ali havia um gigante, um povo cruel, um povo guerreiro, que eles jamais conseguiriam. Josué e Caleb enxergavam a situação do ponto de vista de Deus e diziam: não, vamos entrar, vamos possuir a terra, Deus vai nos dar esse lugar. Mas aqueles homens não conseguiam enxergar assim. E acabou que eles conseguiram convencer o povo a não entrar. Então vocês percebem o que acontece? Josué e Caleb viam a situação do ponto de vista de Deus. Os outros homens, eles só enxergavam o que estava realmente a um palmo diante do seu nariz. Eu quero concluir nessa manhã contando o seguinte. Na década, logo após a Segunda Guerra Mundial, começou uma grande disputa dos Estados Unidos e União Soviética, que foi chamada de Guerra Fria. Então, esses dois polos políticos disputavam tudo que se pode imaginar. Quem viveu aquele momento lembra como é que foi. Então, era assim, uma descoberta da medicina. Então, era briga para ver quem divulgava primeiro ali que o seu cientista descobriu uma cura, uma vacina, uma qualquer coisa. Uma descoberta no campo da química, mesma coisa. Os dois saíam correndo para ver quem que ia divulgar primeiro. E nessa época estava muito em evidência a corrida espacial. E a Rússia saiu na frente. A Rússia colocou o primeiro homem a sair da atmosfera terrestre, da gravidade, e dar uma volta completa na Terra. O nome dele é Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, no dia 12 de abril de 61, então, foi ao espaço, deu uma volta na Terra, e Gagarin foi a primeira pessoa que percebeu que a Terra era azul, lá do espaço. E aí ele foi e falou essa frase que ficou famosa, que hoje para a gente é simples e banal, mas imagina o primeiro homem se surpreendendo. Gente, a Terra vista do espaço
é azul. Agora, uma coisa que não ficou muito divulgado para nós foi o seguinte: quando o Yuri Gagarin voltou, ele deu uma coletiva de imprensa e provavelmente, eu acho, orientado pelo seu partido, ele declarou com sarcasmo o seguinte: olhei para todos os lados e não vi Deus. Eu procurei nos céus, olhei para todos os lados e não o vi em lugar nenhum. Portanto, não há Deus. Em coletiva de imprensa para o mundo inteiro ouvir. E ele completou ainda dizendo o seguinte: agora temos prova científica, ele completa na sua entrevista, de que não há Deus. E aí, passam-se alguns meses, e 20 de fevereiro de 1962, John Glenn, cristão, foi o terceiro homem a também sair da atmosfera, poucos meses depois de Gagarin. O segundo também foi um russo, que eu não me lembro o nome. E ele deu, então, agora John Glenn deu 5 voltas na Terra. E quando ele volta, ele dá uma entrevista de imprensa. E John Glenn diz o seguinte: eu vi Deus em toda parte. Eu vi a sua glória nas estrelas, eu vi a sua majestade nas galáxias, eu vi o seu esplendor no universo. Irmãos, qual dos dois está falando a verdade? Os dois. Sabe por quê, irmãos? Porque um ateu jamais conseguirá ver as coisas do reino de Deus. Você só consegue contemplar as coisas espirituais com os olhos do coração. Yuri Gagarin estava falando a verdade. Ele olhou para todos os lados e ele não conseguiu ver Deus, porque jamais alguém que não nasceu de novo conseguirá ver a Deus. John Glenn também falou a verdade. Sendo cristão, estando lá no espaço, sozinho, ele deve ter entrado em êxtase. E ele deve ter exultado ao ver pela primeira vez ali, daquela maneira, as maravilhas da criação. Glenn, de fato, viu a mão de Deus no espaço sideral. E a gente volta ao versículo sobre o qual estamos falando, de Efésios capítulo 1. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos, para que vocês consigam ver a incomparável grandeza do poder para conosco, do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Pode dizer amém? Amém. Então, gente, essa oração mostra que é possível nós recebermos mais luz e assim consolidarmos a esperança do nosso coração nesse mundo caótico. Essa esperança que nós já temos, essa fé que nós já exercitamos, ela pode ser aumentada, ampliada, amadurecida, fortalecida. Nós podemos contemplar as riquezas da gloriosa herança que temos direito em Cristo. Nós podemos experimentar a grandeza do seu poder. Fé é confiar em Deus. Fé é crer que as coisas que os nossos olhos não contemplam, mas o nosso coração tem convicção, assim se sucederão. Irmãos, nós temos um amplo espaço pela frente para caminhar. Há muito para nós experimentarmos. Eu disse recentemente numa reunião do GOL que a nossa experiência de conversão a Cristo, gente, é só uma primeira experiência, é o início, é o primeiro passo, é o começo da caminhada. Deus tem muito mais para mostrar, fazer, tratar e permitir que a gente venha a experimentar. Agora, quais as consequências de nós vivermos pela fé? O que vai acontecer quando nós decidimos crer e confiar
de todo o nosso coração. Isso nós vamos ver amanhã de manhã. Amém, gente? Vamos fazer uma oração? Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração, Senhor. Ajuda a gente a vivermos dessa maneira. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente comece a contemplar a vida, enxergarmos o dia a dia como o Senhor a vê. Nós queremos ver o invisível, queremos que isso seja uma realidade na nossa vida, não apenas um estudo teórico, mas que isso venha a se transformar em algo prático, real, que faça parte da nossa vida. Faz assim em nós, Senhor, que nesses dias aqui do retiro, o Senhor nos desafie, que o Senhor nos leve a amadurecermos em muito a nossa fé, nossa maneira de ver as coisas, Senhor. Que a boa mão do Senhor continue sobre a gente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente querida, a gente vai se dividir em célula.